influência do pensamento em nossa vida em 4 pontos principais. Primeiro, o que é o pensamento, como ele surge e o que é a forma do pensamento. Número 2, o pensamento e a influência dos espíritos. Número 3, a importância do pensamento em nossas vidas. Os padrões de pensamento. E, por último, 4, como utilizarmos o pensamento a nosso favor, a favor do progresso, como utilizar essa potência magnífica da alma para a nossa evolução. Então, definindo o pensamento, com base na doutrina espírita, o pensamento é uma emanação do espírito, encarnados e desencarnados. Ele é somente o que os humanos pensam. De acordo com Leon Denis, no livro O Destino do Ser, do Destino da Dor, no animal, na planta, o pensamento dormita. No animal sonha e no homem se manifesta, cria consciência. Somente o homem pensa e tem consciência de seus pensamentos. A mente é um atributo do espírito. O pensamento não é fruto dos neurônios nem das funções cerebrais. O cérebro, ele funciona como um instrumento para a nossa mente. O pensamento e a vontade, de acordo com Ernesto Bozano, um importante e ilustre escritor espírita, nos coloca que a força, o pensamento e a vontade são forças plásticas organizadoras da natureza, elaboradas pela mente do espírito. A gente também tem uma definição um pouco mais poética, eu tive que ler várias vezes para poder entender, do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Ele coloca: a mente é o espelho da vida em toda parte. Uma coisa para a gente refletir, né, de tão amplo que é. Gerando a força do pensamento que tudo move, criando, transformando, construindo, refazendo, para acrisolar e sublimar, ou seja, para auxiliar no progresso do espírito imortal. E nessa oportunidade de reflexão, de estudo, eu fiquei pensando, né? O arquiteto, ele primeiro cria na mente dele, né, através de ideias, um pensamento, um projeto que ele vai fazer uma casa, um edifício. O médico, aliás, o cientista, ele primeiro tem uma ideia por uma hipótese de uma cura de uma doença, que vai impulsionar os estudos científicos para aquele projeto que ele iniciou. E nessa história eu fiquei pensando, Deus, causa primeira de todas as coisas, nós somos fruto, criação do pensamento de Deus. Então, Deus primeiro pensou em nós com amor, para depois nos criar. Nosso grande arquiteto. E tem uma ilustração, uma analogia bastante, eu achei bastante interessante, também no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que ele faz a comparação da mente com um grande escritório. Então, nesse escritório tem vários departamentos. Então, tem o departamento do desejo, que é relacionado aos nossos propósitos, aspirações, que acalenta o nosso trabalho. Temos o departamento da inteligência, que expande os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, que acumula riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, que arquiva o resumo de nossas experiências e ainda define os investimentos da alma. Eu achei muito interessante
interessante essa analogia, ficou mais claro de entender, né? E acima de todos esses setores, existe o gabinete da vontade, que seria o chefe de todos esses setores. Então, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante. É ela que governa todos os setores da nossa vida mental. A vontade é o leme de todos os tipos de força do ser. Nela dispomos o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da alma. E como surgem os pensamentos? Afinal, como que tudo isso começa? O pensamento é um influxo de energia que vem do coração. O centro do pensamento está no âmago do ser. Lembremos aquela fala de Jesus quando ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus. É do nosso coração. Não coração físico, mas do nosso centro, do nosso âmago do ser. E o pensamento, ele tem duas origens. Os pensamentos vêm de nós mesmos e os pensamentos acontecem por influência dos espíritos. Os pensamentos nossos são de acordo com os nossos desejos, propósitos, aspirações, tudo aquilo que nos move, que nos chama atenção, onde a gente coloca a nossa energia no nosso pensamento. Mas também é resultado de todas as nossas experiências passadas. Tem relação direta com o meio, com as pessoas que nos relacionamos, com as músicas que ouvimos, com as leituras que fazemos, com os filmes que assistimos, os ambientes que frequentamos, as conversas que escutamos. Então, o pensamento é um reflexo de tudo isso em nossas vidas. Da parte dos espíritos, o pensamento pode vir com uma influência de um espírito bom ou um espírito mau. Quando a gente tem uma ideia de um pensamento, de uma ação do bem, de fazer um trabalho voluntário, uma ideia que nos livra de um perigo, de um acidente, um pensamento de amor, irradiando perdão, carinho por um ente querido, muitas vezes a inspiração dos nossos amigos no plano maior. E pensamentos também podem ser incitados por aqueles nossos irmãos infelizes, por diversos motivos. Pensamentos de raiva, discórdia, desconfiança, ciúme, rancor. Muitas vezes são por influência, não sempre, mas precisamos vigiar, observar. Será que esse pensamento é meu? Da onde que esse pensamento está surgindo? Lembremos da estação de rádio. Nós somos como uma estação de rádio. A gente emite e recebe pensamentos continuamente, diariamente, a todo momento. E o que são formas de pensamento, né? É bem interessante essa parte que André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, nos explica que o pensamento, quando projetado, emitido, ele forma o que ele chama de forma-pensamento. Essa forma-pensamento, ela é vista pelos nossos irmãos desencarnados. É como se a gente criasse aqui uma telinha, uma televisão aqui, né, bem grande, e os nossos irmãos veem tudo. A forma-pensamento, ela é sustentada, ela cria forma e é sustentada pelo sentimento, pela emoção e pela vontade. Então, sentimento, emoção e vontade dão força, sustentação e forma ao pensamento. E uma coisa que também a gente tem se
dá conta que quando a gente está no coletivo, né, dependendo do lugar que a gente está, o nosso padrão de pensamento, quando várias pessoas estão pensando numa ideia parecida, cria-se o que chama-se de egrégora. O que seria isso? É um conjunto de pensamentos semelhantes, pessoas vibrando naquela mesma direção. É por isso que algumas pessoas vão a alguns templos religiosos, seja qual for, e sentem-se leve, sentem paz, saem de lá mais bem disposta, com esperança no coração, saem melhores do que chegaram. E ao contrário, algumas pessoas, quando vêm de um hospital, quando vêm de uma situação, de um ambiente que a gente sabe que os pensamentos e as energias não são boas, não são edificantes, saem cansados, exaustos. É por influência dessas formas de pensamento. E como é que os espíritos nos influenciam, né? Como é que acontece essa ação dos espíritos? Os espíritos nos influenciam através do pensamento e é por afinidade. É igual nós aqui no nosso ambiente. Nós nos aproximamos, fazemos amizades com pessoas que temos afinidade. Então, se, por exemplo, eu não gosto de beber, eu não gosto de carnaval, dificilmente eu vou ter amizades que gostam. Ou se eu gosto, por exemplo, de praticar atividade física, se eu gosto de me alimentar saudável, se eu gosto de cuidar da minha saúde, eu dificilmente vou estar próximo de pessoas que não se cuidam, que comem mal, que não prezam pela sua saúde, por questões de afinidade, simplesmente por afinidade. E é assim que acontece com os espíritos. Eles se aproximam de nós de acordo com o nosso padrão de pensamento. No Livro dos Espíritos, a gente tem na pergunta 459, isso aqui é clássico, né? E pergunta-se: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha a importância disso. E a maioria de nós não nos dá conta. Pergunta de número 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos concorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, que são os espíritos, e isso é que vos deixa na incerteza, porque tendo em vós duas ideias que se combatem. Então é aquela ideia, né? Aquela ideia que a gente tem dos desenhos animados, até, né? O anjinho e o diabinho ali. Então são duas ideias contrárias. Muitas vezes a gente não se dá conta desse processo. A grande maioria das pessoas não se dá conta. E pode o homem, na questão 467, pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por desejos e os atraem por seus pensamentos. Foi o que eu já falei anteriormente, só reforçando. Então, tudo é por afinidade, por atração de pensamento. Pensa igual, sente igual, e a gente vai atrair espíritos naquela mesma frequência. E muitas vezes as pessoas percebem um sentimento de angústia, de tristeza, de desânimo, e não sabem do que se trata, começam a perguntar: mas por que eu estou sentindo isso? Não tem causa nenhuma, está tudo bem na minha vida.
Tá, graças a Deus estamos, né, correndo na nossa rotina, tá tudo certo. E na pergunta 471, Allan Kardec vai perguntar sobre os espíritos, para os espíritos, né, tem a resposta, né, sobre quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade, de satisfação inferior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? É nosso? É quase sempre um efeito das comunicações que, sem saber, tivestes com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. Então, quando nós estamos acordados, eles, através do pensamento, nos influenciam e nós, muitas vezes, não conseguimos distinguir se o pensamento é nosso ou não. E outras vezes acontece através dos sonhos. Vocês já pararam para pensar que algumas vezes a gente acorda super bem disposto, leve, alegre, uma paz no coração, rindo de qualquer coisa? E a gente diz, nossa, como eu acordei bem. E às vezes tem dias que a gente acorda pesado, um sentimento de angústia, um certo amargor. Muitas vezes isso é resultado das nossas relações com os espíritos durante o sono. E qual que é a importância do pensamento em nossas vidas? A direção que damos para o nosso pensamento influencia a nossa vida e aquilo que queremos para nossas vidas. Aquilo que desejamos. E você, já tem refletido como é o seu padrão mental? O que tem pensado na maior parte do tempo que você está consciente? Você presta atenção nos seus pensamentos? Pensamento e vontade são potências da alma que nos auxiliam no desenvolvimento moral e na ampliação de nossas capacidades intelectual e psíquica, nos auxiliando na saúde, no progresso e na perfeição. Joana, ela amplia um pouco mais essa questão, dizendo que o pensamento nos auxilia, pois que é instrumento para a razão, discernimento e consciência, e vai muito além dos aspectos espiritual e intelectual. Ela envolve aspectos sociais, culturais, artísticos, científicos, filosóficos. Envolve o ser integral. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos diz: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, gente, através de milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento à vida de nosso Pai. Legal isso, né? Nos dá esperança. Sempre em frente. Sabendo que o pensamento é um fluxo de energia que vem do coração, sabemos que nosso padrão de pensamento e sentimento impacta diretamente na nossa saúde. Hoje, a ciência, ela está tão avançada, tão detalhada, que existe uma área da ciência que se chama metabolômica. Essa área, ela estuda os metabólitos do nosso corpo. São substâncias produzidas no nosso corpo. Cada metabólito do nosso corpo é como se fosse uma bolinha de gude em comparação ao nosso sistema solar. Não é em relação ao planeta Terra, é em relação ao nosso sistema solar. Então, são moléculas que hoje a ciência consegue identificar, que são influenciadas pelo nosso padrão de pensamento e sentimento. E o nosso corpo, ele recebe essas energias através do pensamento, boas ou más,
influenciando o funcionamento das nossas células. Seja dificultando um processo de recuperação, cicatrização, de cura, ou ajudando no processo de recuperação. Ajudando, por exemplo, a deixar o nosso sistema imunológico mais inteligente. Isso explica, em parte, o desfecho de pacientes que, em mesmas condições muito semelhantes, o mesmo risco de vida, de morte no caso, têm destinos diferentes. Tem relação com merecimento, tem relação com planejamento reencarnatório e tem relação com o padrão de vibração dessa pessoa. E vocês lembram daquele desenho dos personagens, né, do desenho dos anos 80, do Leão Lippe e da Diana Hardy? Não sei se alguém lembra. Alguém aqui via os desenhos da década de 80? Eu vou falar agora que vocês vão lembrar, tá? O Leão Lippe era a expressão do otimismo. E ao contrário, a Diana Hardy tinha um famoso bordão: ó céus, ó vida, ó azar. Tudo ia dar errado, tudo. Vocês lembram desses personagens? Isso aqui é o que eu quero dizer que é o padrão de pensamento. Será que nós estamos nos dando conta de qual é o nosso padrão de pensamento? Até que ponto a gente se conhece? Pensamos o tempo todo. Nossa mente não para. Nossa mente é muito tagarela. A gente está quietinho aqui, né? Mas a nossa mente está a mil. Não é verdade? A gente está o tempo todo medindo, julgando, analisando, criticando. Tudo, o tempo todo. A nossa mente não para. Só que a gente não está verbalizando, né? Mas, infelizmente, nós não temos o hábito de pensar sobre os nossos pensamentos. Não é verdade? A maioria da gente não pensa, né, sobre os nossos pensamentos. E Jesus recomendava: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Jesus já nos recomendava a importância da gente vigiar os nossos pensamentos. Comumente não prestamos atenção aos pensamentos. Somos levados por um turbilhão de pensamentos menos edificantes ou não construtivos, sem nos darmos conta que estamos sendo sequestrados de nós mesmos por distrações diversas o dia inteiro. Seja na TV, celular, vídeos curtos, que literalmente nos hipnotizam e que não nos deixam pensar. Quem, agora que eu falo, mas eu me incluo, quem nunca ficou de boca quase que aberta na frente da televisão, de olhos arregalados e hipnotizados por algumas horas? A televisão hipnotiza. E quando se vê, passaram-se horas no dia. E hoje, né? Hoje é o TikTok, o celular, né? Fica rolando a telinha ali. Quando vê, a pessoa vai lá ver o relatório do tempo que a pessoa ficou no celular. Durante o dia, às vezes deu 2 horas ou mais. É bastante tempo, né? Apesar de não prestarmos atenção aos nossos pensamentos, estamos pensando o tempo todo. Seja apreciando, a gente está achando, nossa, que bonito aquela roupa, que bonito aquela flor, ou julgando, ou criticando. Raramente estamos no momento presente.
estamos comumente projetando nossos pensamentos no futuro e, infelizmente, muitas vezes são negativos. Estamos sempre com medo de que não vai dar certo, ou lamentando o passado, remoendo nossos erros e revivendo sofrimentos. E assim, muitos de nós vamos seguindo a vida distraídos, envolvidos com o supérfluo, com excesso de materialismo, remoendo o passado ou nos consumindo com preocupações descabidas em relação ao futuro. E assim vamos desperdiçando nossas vidas e horas neste plano de oportunidades. Sim, porque estar aqui encarnado é uma grande oportunidade. O pensamento, juntamente com a vontade, são dínamos do progresso. Contudo, de acordo com a direção que damos e o nível de consciência que temos, o pensamento pode ser fator de alienação, vícios ou estagnação. E para finalizar, nós podemos ter as rédeas disso tudo. Nós podemos ter um direcionamento melhor das nossas vidas. Como que podemos canalizar essa nossa capacidade mental para o progresso, para uma vida melhor? Considerando tudo que já foi dito e sabendo o quanto é importante nos darmos conta de nossos pensamentos e aprendermos a usar a energia mental, essa energia maravilhosa, a favor de nosso progresso e do progresso do coletivo, primeiramente devemos ter consciência de nós mesmos. Trabalhar a favor de nosso autoconhecimento, autoconsciência, e podemos começar com algumas sugestões bem simples. Primeira coisa, acalmar a mente. A gente está acostumado a viver cercado de estímulos. Dificilmente a gente fica um tempo parado, sozinho, tentando escutar os próprios pensamentos, sentimentos. Quando a gente tem a oportunidade de ficar um pouquinho parado, o que a gente faz? Ou pega o celular, vai fazer alguma coisa. Então, acalmar a mente, evitar estímulos, menos barulho, menos ruído. Fica um tempo sem som, sem música, sem celular. Tentar viver o aqui e agora, estar inteiro, estar por completo. Muitas vezes a gente está com uma pessoa e a pessoa está conversando com a gente, mas a gente está pensando em outra coisa, o que a gente tem que fazer depois. Ou a gente está pensando numa coisa que uma pessoa falou para a gente ficou meio aborrecida, a gente nem está prestando atenção na pessoa. Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente não se dá conta e a gente não está no momento presente o dia inteiro. É importante esse viver agora, apreciar os momentos bons, saber apreciar um café saboroso, saber apreciar o céu azul, o barulho do vento, o som do pássaro. Quando você aprecia, você está naquele momento presente. As crianças fazem isso. Ao longo do dia, procuremos dar espaços vazios na nossa mente. Entre um pensamento e outro, tenta dar um intervalinho. Para e pensa, ai meu Deus, estou pensando de novo. Mas não se critique, não se julgue, não se condene. Acalente esse pensamento com amor. E procure prestar atenção. É um pensamento bom? Não, não é um pensamento bom. Se é um pensamento bom, ok, vamos dar vazão, vamos fazer esse pensamento fluir. Agora, um pensamento de desconfiança, de inveja, de raiva, de rancor, de mágoa, ou de menos-valia, ou um pensamento negativo de que não vai dar certo, vamos prestar atenção. Quando vier esse pensamento, por exemplo, vem um pensamento lá, você vai fazer uma prova para uma seleção de trabalho e vem aquele pensamento martelando na cabeça. Ai, não vai dar certo, não vai dar certo, tem um
milhões de pessoas fazendo essa prova, você não tem capacidade, não sei o quê. Presta atenção. Olha esse pensamento. Ok. Esse pensamento está dizendo que não vai dar certo. Só que também pode dar certo. Então você, quando olha para esse pensamento, e quando esse pensamento não é bom, você refuta, mas refuta do fundo do seu coração, com paciência, com amorosidade, aquele pensamento que estava incomodando vai embora. Simples assim. Vigiar, observar os pensamentos e buscar a origem. Se vem um sentimento de tristeza, um pensamento de que alguma coisa pode dar errado, uma insegurança, para e pensa, por quê? Será que vai dar errado mesmo? Será que não pode dar certo? Outra coisa que ajuda no nosso padrão de pensamento é a gratidão. Isso ajuda a nós elevarmos o nosso padrão de pensamento, nosso padrão de energia. Tente colocar todo dia no papel, ou no bloco de notas, né? Ou pelo menos elencar 3 coisas que você é grato. Isso ajuda também. A autorreflexão diária. À noite, quando deitar, procure fazer uma retrospectiva dos seus pensamentos, das suas atitudes, como foi o seu dia, o que foi bom, o que não foi, o que poderia ter melhorado, será que eu poderia ter feito de outra forma? E, por último, a meditação e a oração. Tirar pelo menos 5, 10 minutos. Pode ser eu acordar, antes de dormir, a hora que achar melhor, para meditar. Tem vários aplicativos, tem vários documentários explicando como é que funciona, dando dicas que ajudam no início. E a oração, termos mais intimidade com Deus. E pedir força. Força para nós termos mais consciência, termos mais autorresponsabilidade pessoal, conseguirmos realmente vigiar os nossos pensamentos, direcionando as nossas vidas para o bem. Será que dá tempo? Vou ler rapidinho. E tem uma mensagem psicografada aqui que resume basicamente essa palestra que eu fiz hoje. Serenamente no coração, plasmamos tudo o que pensamos, coisas boas e ruins, coisas construtivas, úteis e outras não tão boas. Vigia e ora, colabora no bem de todas as formas possíveis. Estamos todos interligados. Os nossos pensamentos são percebidos pelos amigos desencarnados. Bem sabes a importância da frequência da vibração. São construtores da nossa realidade, desde que alicerçados no merecimento e no trabalho do bem. Não espera as coisas prontas. Nada vem pronto. Tudo é conquistado com o ingrediente do amor e do merecimento. Simples assim. Fazer o bem para receber o bem. A oportunidade diária do trabalho é uma bênção. Uma bênção. Agradece e honra esta oportunidade. Boa noite.